Então agora eu vou passar para a outra parte complementar, né? Para formar o quê? O meu hemograma completo. Então eu já observei o eritrograma, agora eu vou ver o quê? O meu leucograma, ok? Muito bem. E o que eu observei aqui no leucograma nessa minha amostra? Que os leucócitos totais estavam o quê? Aumentados quando comparados aos valores de referência. Então, para cão, nós consideramos de 6.000 a 16.000 o valor de normalidade de leucócitos totais. Nesse meu paciente estava quanto? 90.800, ok? E aí, o que eu vou observar? Eu vou observar aqui a contagem dessas células, a distribuição dessas células. E aí eu observo que eu tenho o quê? Mielócitos, que estavam em quantidade aumentada, metamielócitos, bastonetes, segmentados, né? Então eu tenho o quê? Uma neutrofilia, linfócitos, monócitos, eosinófilos, todas as frações da minha contagem diferencial estavam o quê? Estão alteradas, ok? Muito bem. E olha só o que eu tenho além disso. Olha quantas alterações nas observações, ok? Eu tenho neutrófilos tóxicos intensos, apresentando citoplasma basofílico, grânulos e vacúolo citoplasmático, e outros com corpúsculos de Dowle, alguns neutrófilos apresentando núcleo degenerado, presença moderada de neutrófilos hipossegmentados, linfócitos e monócitos moderadamente reativos, ok? Então, olha só quantas observações. E aí eu pergunto, será que aquelas minhas alterações do eritrograma estão relacionadas com o leucograma? Provavelmente sim, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, na verdade, discutir um pouco como que nós vamos interpretar o quê? Esse leucograma. E para a gente poder começar a interpretar o eritrograma, uma das coisas que eu gosto sempre de fazer é lembrar um pouco o que é normal, a fisiologia da produção dessas células. Por quê? Porque se a gente sabe o que é normal, a gente consegue aí sim extrair o que está alterado. Nós conseguimos observar essas alterações, ok? Então sempre é muito importante a gente saber conhecer a fisiologia do processo, conhecer o tempo de produção dessas células, ok? Para daí sim a gente saber, olha, está produzindo em excesso, ou olha, está produzindo, está demorando muito para produzir, ou não está produzindo certo tipo de célula, ok? Muito bem. Quando a gente fala então da granulocinética, que é a produção de granulócitos, nós temos aí o quê? Nós temos que relembrar, né? Que assim como os eritrócitos, os leucócitos também, eles vêm do quê? Eles vêm de uma única célula, que é a célula-tronco. E essa célula-tronco, ela vai se diferenciar também nos leucócitos, né? E uma das coisas que eu costumo afirmar para os alunos é o seguinte: como que o organismo ele consegue perceber? Né? Então ele fala assim, hoje o dia está nublado, eu vou me transformar em eritrócito. Amanhã tem sol, eu vou me transformar num granulócito. Como que ele se comunica? Como que ele percebe essa necessidade? Ou a célula-tronco se diferencia num momento mais em eritrócito, num outro momento mais em leucócito? Justamente porque o organismo ele se comunica através de substâncias químicas. Então nós temos fatores que estimulam a célula ao quê? A se diferenciar num tipo de progenitor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a célula-tronco, que ela vai se diferenciar em granulócito. Por quê? Porque tem ali citocinas, quimiocinas, que vão fazer o quê? Que vão estimular essa célula essa célula-tronco a se diferenciar em um determinado leucócito ou num progenitor eritróide, tudo bem? Assim como nós vimos a atuação do quê? Da eritropoetina, que vai até a medula e estimula a célula-tronco a se diferenciar em quê? Em eritrócitos, tudo bem? E assim nós temos o quê? As interleucinas, as quimiocinas, que vão estimular essa célula-tronco a se diferenciar em quê? E a se diferenciar em um determinado leucócito. Muito bem.
A partir desse momento que eu tenho esse estímulo, eu tenho, na verdade, uma fisiologia, porque constantemente, tanto em nós que somos rígidos, ou, por exemplo, no animal normal, rígido, o que acontece? Eu tenho constantemente o estímulo para a produção de leucócitos. Por isso que eu tenho os valores de normalidade. Muito bem, quando essa célula, ela sai de célula-tronco, ela se diferencia, ela é estimulada como célula-tronco, ela se diferencia até chegar num progenitor e passar a ter o quê? A ter uma maturação, ela demora dentro da medula óssea, um granulócito, de 5 a 7 dias para ser o quê? Para ser formado e ele fica ali dentro num compartimento de reserva. Depois essa célula, ela é o quê? Ela é liberada para a circulação e os granulócitos, eles duram, eles permanecem na circulação, aí vai depender muito do tipo de granulócito, mas nesse período aqui de 24 a 48 horas, né? O neutrófilo, ele passa, alguns trabalhos mostram que ele passa na circulação, que ele permanece na circulação num período relativamente de 12 horas, aproximadamente de 12 horas. Depois ele migra para onde? Para o tecido, ok? Então olha só como que é a dinâmica. Eu preciso saber disso. Por que eu preciso? Porque, na verdade, eu posso solicitar um leucograma agora e daqui 12 horas, daqui 15 horas, daqui 20 horas, ele pode ter uma alteração totalmente diferente, ele pode ter um resultado totalmente diferente daquele que eu pedi num momento inicial, ok? Então, por isso que eu preciso saber esses tempos, tá? Muito bem. E, na verdade, eu tenho, né, dois tipos de compartimentos desses granulócitos, né? E aí quando eu falo de granulócitos, principalmente de quem? Do neutrófilo, porque o neutrófilo é a célula que está o quê? Em maior quantidade na circulação. E esse compartimento, ele é dividido em dois. Quando ele está na circulação, eu tenho compartimento marginal e eu tenho compartimento o quê? Circulante. Tudo bem? Então, quando nós coletamos uma amostra de sangue, eu estou coletando os leucócitos que estão onde? No compartimento circulante. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque depois, quando a gente vai interpretar o leucograma, eu posso ter deslocamento das células que estão no compartimento circulante e do compartimento quê? Marginal. Então, as células que estão no compartimento marginal, elas podem o quê? Se deslocar para onde? Para o compartimento circulante. Tudo bem? Então, lembrando que os granulócitos, eles ficam na circulação em dois compartimentos. No compartimento marginal, que eles ficam próximo ao endotélio vascular, e eu tenho os leucócitos, né, os granulócitos, que ficam o quê? Circulando, correndo junto com o quê? Com o fluxo sanguíneo, junto com as hemácias, junto com o plasma, ok? Muito bem. E eu tenho uma particularidade que no gato ele tem uma diferenciação, que é o quê? Em cães e bovinos, o compartimento circulante é igual ao compartimento marginal. E nos felinos, o compartimento marginal é 3 vezes o compartimento o quê? Circulante. Então isso é uma característica de quem? Dos gatos. Muito bem. Quando a gente vai falar de leucograma, na verdade eu tenho o leucograma é dividido em duas grandes partes. Primeiro, a contagem total de leucócitos, que é aquele número que vem. 20 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil, que é o quê? Que é a contagem total de leucócitos. Nessa contagem total de leucócitos, eu tenho todos os leucócitos. Eu tenho neutrófilo, eu tenho eosinófilo, eu tenho basófilo, eu tenho linfócito, eu tenho monócito. Eu não estou diferenciando. Tudo que é célula nucleada, ela é contada nessa contagem total de leucócitos. Muito bem. Tudo que tem núcleo, então, passa nesse momento a ser o quê? Leucócitos. Não importa qual o tipo. Então eu conto todos. E eu também tenho o quê? Uma contagem diferencial de leucócitos. Muito bem. Como que eu faço isso?
observando a morfologia dessas células, tá? Então, o neutrófilo segmentado, ele tem uma característica, o neutrófilo bastonete, que é uma célula mais jovem, ela tem uma outra característica do núcleo, o linfócito, ele tem um núcleo redondo, o monócito, ele tem um núcleo chanfrado, né? Então, através dessas diferenças de morfologias que eu tenho entre esses leucócitos, aí sim eu vou fazer o quê? Eu vou obter essa contagem diferencial. Então, a contagem total eu não sei o que é, eu só sei que é célula nucleada. Na contagem diferencial, eu sei que tipo de célula que é, através dessa diferenciação da o quê? Da morfologia. Muito bem. E como que é essa diferença de morfologia? Como a gente pode observar nessa figura. Então, eu tenho aqui o neutrófilo segmentado. Qual que é a característica do neutrófilo segmentado? É ele ter o quê? Esse núcleo que parece o quê? Ele é todo segmentado, olha, que ele tem o quê? Ele tem aí, parece gomos de linguiça, né? Que formam o quê? Que formam esse núcleo, ok? Muito bem. Então, eu consigo diferenciá-lo dessa forma. Outra coisa que nós observamos nesse neutrófilo é o seguinte, é o citoplasma, que ele pode ser o quê? Que ele pode ser quase que transparente ou num tom de róseo, tá? Bem o quê? Bem discreto. Então, essa é a característica de quem? Do neutrófilo segmentado. Muito bem. Outro granulócito, o eosinófilo. O eosinófilo é essa célula que tem esse núcleo que geralmente parece um fone de ouvido, ok? Dependendo como que ele se distribui na lâmina. Então ele pode parecer um fone de ouvido e ele é repleto do quê? Ele é repleto de grânulos acidofílicos que são distribuídos por todo o quê? Por todo o citoplasma. Então é assim que a gente vai o quê? Que a gente vai diferenciar o quê? Eosinófilo dos outros o quê? Dos outros granulócitos. Outro granulócito que nós identificamos é quem? É o basófilo. Como que nós observamos? Essa célula que está aqui na figura e que muitas vezes a gente não consegue nem observar quem? O núcleo. Por quê? Porque o citoplasma é repleto de grânulos azuis, grânulos basofílicos. Outro leucócito que nós identificamos, que faz parte dos agranulócitos, é o linfócito, que é identificado por ter um núcleo redondo e ter um citoplasma escasso, que geralmente fica margeando o núcleo. Outro agranulócito que nós observamos é o monócito, e a característica do monócito, como nós podemos observar, é ter o núcleo chanfrado. O que é isso? Ele tem uma invaginação desse núcleo, parece um feijão, um rim, né? Que a gente às vezes fala que ele tem uma morfologia riniforme, e tem o citoplasma abundante, corado em basofílico, e algumas vezes é possível de se observar vacúolos nesse citoplasma. Através dessas características morfológicas é que nós conseguimos identificar e diferenciar os diferentes leucócitos. E através disso nós vamos obter o quê? A contagem diferencial de leucócitos, contando o quê? 100 células, e a partir daí nós extraímos o valor o quê? O valor relativo de leucócitos. Muito bem. A partir deste valor relativo de leucócitos, nós conseguimos obter, com a contagem total, multiplicando a contagem total pela porcentagem de cada um desses leucócitos, nós conseguimos chegar no número absoluto. E é esse número absoluto de leucócitos é que nós vamos utilizar para a interpretação. Muito bem. Como que nós vamos interpretar o leucograma? Na verdade, quando eu tenho um leucograma para interpretar,
grande parte dessa interpretação, ela está baseada em 3 processos, tá? Então, toda vez que vocês forem interpretar um leucograma, digo para vocês que mais de 90% dessa interpretação vai cair nesses 3 casos, tudo bem? Então, o que eu penso? Eu penso da seguinte forma: eu tenho um leucograma para interpretar e eu vou encaixá-lo em uma dessas 3 alterações, tá? Quais são essas 3 alterações? Então, esse leucograma, ou ele é uma leucocitose fisiológica, ou ele é um leucograma de estresse, ou ele é o quê? Um processo inflamatório, tudo bem? Então, toda vez que eu for interpretar um leucograma, eu vou o quê? Ter 3 possibilidades. E 90% dos casos que vocês vão interpretar vão se enquadrar nessas 3 possibilidades. Tudo bem? Muito bem. O que é uma leucocitose fisiológica? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma leucocitose, que é o quê? Aumento dos leucócitos totais. E essa leucocitose é por neutrofilia. Eu vou ter aumento de neutrófilos maduros, neutrófilos segmentados. E eu vou ter o quê? Linfocitose. Tudo bem? Então eu vou ter uma linfocitose, um aumento de linfócitos. Essa leucocitose fisiológica é muito comum ser observada, né, em felinos, ok? Por quê? Tanto que a gente chama da síndrome do avental branco. É quando o felino entra num consultório, observa o veterinário com avental branco ou qualquer pessoa com avental branco e já interpreta o quê? Que, na verdade, vai sofrer manipulação e aí já começa a fazer o quê? Começa a liberar epinefrina, tudo bem? E no momento que é liberada essa epinefrina, ele vai fazer justamente isso, vai provocar uma leucocitose por neutrofilia e por linfocitose, tudo bem? Por quê, pessoal? Pelo seguinte: a adrenalina, a epinefrina, ela vai fazer o quê? Ela vai cair na circulação, ela vai ser liberada na circulação, e aí o que acontece? Aqueles granulócitos, aqueles neutrófilos que estavam no compartimento marginal, grudadinhos ali no endotélio vascular, eles são liberados para onde? Para a circulação. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Um aumento dos leucócitos totais, pelo quê? Pela neutrofilia. Então, aqueles neutrófilos que estavam no compartimento marginal, na presença da epinefrina, eles são liberados para onde? Para o compartimento circulante. Então, isso explica o quê? A leucocitose por neutrofilia. E os linfócitos? Na verdade, na presença da adrenalina, da epinefrina, eu vou ter o quê? Uma alteração da circulação desses linfócitos e aí eles acabam se acumulando onde? No compartimento circulante. Tudo bem? Então, na leucocitose eu vou ter o quê? Eu vou ter a leucocitose por neutrofilia e pela linfocitose. Ok? Muito bem. Outra característica dessa leucocitose fisiológica: ela não ultrapassa 2 vezes o valor de normalidade, então é uma leucocitose que fica em torno dos 22, 25 mil, mas ela não chega a ultrapassar 2 vezes o valor de normalidade, o valor máximo de normalidade, ok? Muito bem. E depois do quê? De mais ou menos umas 2 horas que teve a liberação desse pico, as células voltam ao seu estado o quê? Ao seu estado de normalidade. Então, depois que esse animal passou por essa excitação, depois de 2 horas, esse leucograma ele volta ao normal, ok? Então, se eu posso fazer o quê? Eu posso até repetir quando ele estiver num estágio mais calmo, né, que já passou esse período, para confirmar se realmente é uma leucocitose fisiológica, ok? Então, primeira coisa que nós vamos pensar é nessa leucocitose fisiológica, que é o quê? Que é através das alterações de leucocitose, neutrofilia e linfocitose. Muito bem.
Agora, qual que é a segunda possibilidade para se interpretar, né, esse leucograma? É quando eu tenho o quê? Uma leucocitose induzida por o quê? Por estresse, um leucograma de estresse. Características desse leucograma de estresse. Primeiro, ela é o quê? Ela não é tão momentânea quanto a epinefrina, que acontece no momento que eu tive a liberação de epinefrina. Ela vai demorar em torno que de 6 horas depois do pico da liberação de cortisol. Então, a leucocitose, o leucograma de estresse, ele é induzido pelo quê? Pela liberação de cortisol. Só que para instalar essa alteração celular, eu vou demorar em torno do quê? De mais de 6 horas. Então, é um processo que demora mais para ser instalado. Depois do pico quê? Dessa liberação do corticoide. Muito bem. Quais são as alterações no meu leucograma que eu vou ter relacionadas ao quê? A essa leucocitose, ou, na verdade, o leucograma de estresse. Eu vou ter uma leucocitose por neutrofilia, por linfopenia, por eosinopenia e, principalmente nos cães, monocitose. Tudo bem? Então, para eu classificar um leucograma de estresse, eu vou observar o quê? Uma leucocitose por neutrofilia, por linfopenia, por eosinopenia e pelo quê? Pelo monocitose. Muito bem. Por que acontece cada uma dessas alterações? A leucocitose e a neutrofilia, que é aumento de neutrófilos segmentados, vai acontecer por quê? Semelhante à epinefrina, o cortisol também faz a demarginação desses granulócitos que estavam onde? Na parede vascular, no compartimento marginal. Então, na presença do cortisol, depois de um tempo que esse cortisol está ali, ele faz o quê? Ele demargina esses neutrófilos. Então, eles passam do compartimento marginal, está encostadinho no endotélio vascular, ele passa a ser o quê? Participar do compartimento circulante. Por isso que eu vou ter o quê? A leucocitose por o quê? Por neutrofilia. Linfopenia, tá? Nós temos duas explicações. Primeiro, alguns autores relatam que a gente tem o quê? Que a gente tem lise de linfócitos na presença do cortisol. Tudo bem? Isso é um pouco controverso. Por quê? Porque, na verdade, tem outros autores que relatam o seguinte, que cortisol endógeno não causa essa lise do quê? De linfócitos. Tudo bem? Que, na verdade, essa lise de linfócitos ocasiona quando eu tenho altas concentrações de cortisol. Tudo bem? E outra alteração que leva a essa linfopenia, diminuição dos linfócitos circulantes, é uma redistribuição o quê? Circulatória, uma recirculação linfática que não deixa esses linfócitos permanecerem onde? Permanecerem no compartimento circulante. Tudo bem? Então a gente tem essas duas explicações para justificar o quê? Essa linfopenia. Muito bem. Eosinopenia. Qual que é a explicação para ter essa eosinopenia num leucograma de estresse? Que na presença do cortisol eu tenho o quê? Um sequestro, uma inibição da liberação de eosinófilos para o compartimento circulante, para a circulação. Por isso que eles diminuem. Eu tenho o quê? Uma eosinopenia. E a monocitose também é um processo de circulação, né, de um aumento da liberação dessas células para o compartimento circulante, e isso acontece principalmente no cão. Tudo bem? Então, relembrando que a leucocitose por corticosteroides ou leucograma de estresse, eu vou ter que alterações? Leucocitose, neutrofilia, linfopenia, eosinopenia e monocitose, principalmente no cão, tá? O que eu gostaria de ressaltar é que assim, às vezes eu posso ter alterações que se sobrepõem, ok? Por exemplo, eu posso ter um processo inflamatório associado com o quê? Com um leucograma de estresse. E quando isso ocorre, o que eu levo em consideração? Principalmente
a leucocitose por neutrofilia e a linfopenia. A linfopenia é bem característica de um quê? De um leucograma de estresse. Tudo bem? Muito bem. E qual que é o próximo processo que eu tenho? O terceiro processo. É o que nós chamamos de processo inflamatório. E esse processo inflamatório, eu também vou ter o quê? Uma leucocitose por neutrofilia, na maioria das vezes. Muito bem. E esse processo inflamatório, eu vou classificá-lo em processo inflamatório agudo, que a gente fala que tem um desvio à esquerda, ou vou classificá-lo num processo inflamatório que? Crônico, que a gente classifica como um desvio à direita, ok? Muito bem. Então, quando que eu vou classificar um processo inflamatório como agudo? Quando eu tiver leucocitose, quando eu tiver neutrofilia e quando eu tiver presença de um escalonamento mais jovem do neutrófilo segmentado, que é quem? Que é o neutrófilo quê? Que é o neutrófilo bastonete. Tudo bem? Então, quando eu tiver leucocitose por neutrofilia e presença de neutrófilo bastonete, eu vou classificar como um processo inflamatório agudo. E eu falo que eu tenho um desvio à esquerda, porque eu tenho presença de bastonete. Muito bem. Agora, quando eu tenho um processo inflamatório crônico, que eu classifico como um desvio à direita, eu tenho algumas características que vão me fazer pensar e classificar como um processo inflamatório crônico. Muito bem. Então, o que significa que eu tenho número de neutrófilos maduros, segmentados, maior do que o número de neutrófilos bastonetes? Isso eu classifico como regenerativo. E isso significa o quê? Significa que eu estou conseguindo produzir e maturar uma quantidade de células maduras maior do que as células jovens que estão sendo enviadas para a circulação. Então é a mesma coisa que eu tivesse numa guerra e tivesse mais soldados adultos e tivesse enviando soldados mais jovens. Por quê? Porque, na verdade, a competência para eliminar um agente agressor de uma célula adulta, ela é muito maior do que a competência de uma célula o quê? De uma célula jovem. Por isso que eu classifico como um desvio à esquerda regenerativo. Isso mostra o quê? Que o meu prognóstico, ele é o quê? Ele é favorável, que eu estou conseguindo controlar o quê? Controlar essa infecção. Por isso que eu classifico como um desvio à esquerda regenerativo. Muito bem. Agora, quando eu tenho uma leucocitose por neutrofilia e, na verdade, eu tenho presença de bastonetes, então já classifiquei como um processo inflamatório que? Agudo. Agora, quando eu vou observar a quantidade de neutrófilos segmentados e a quantidade de neutrófilos bastonetes e a quantidade de células jovens, de soldados jovens, é maior do que a quantidade de soldados adultos, isso mostra o quê? Isso mostra que é um prognóstico desfavorável. Por isso que eu classifico como um desvio à esquerda degenerativo. Isso mostra o quê? Isso mostra como que se eu tivesse numa guerra e acabaram os meus soldados adultos, agora eu estou mandando só o quê? Só soldado jovem. Isso mostra que aquele processo ele está evoluindo de uma forma que está combatendo está eliminando todos os meus soldados adultos e eu só tenho o quê? Soldado jovem. Eu não tenho mais tempo de maturar, de esperar essa célula amadurecer para aí sim eu enviar ela para combater esse agente agressor. Então isso mostra o quê? Isso mostra que eu estou perdendo aquela batalha, ok? Então isso a gente classifica como um desvio à esquerda degenerativo, quando o número de neutrófilos bastonetes é maior do que o número de segmentados de neutrófilos maduros de adultos, ok? Então eu tenho que intervir rapidamente nesse meu paciente, porque senão o que acontece? Significa que eu estou o quê? Perdendo essa batalha, perdendo essa guerra, ok?
Então, é isso que é o quê? Um processo inflamatório agudo com o quê? Com desvio à esquerda. E aí eu vou ter que classificar entre regenerativo e, na verdade, degenerativo. Regenerativo, prognóstico bom, favorável. Número de adultos maior do que número de células jovens. Degenerativo, prognóstico que desfavorável. Número de jovens maior do que o número de neutrófilos o quê? Maduros, ok? Muito bem. Isso é a classificação do processo inflamatório agudo.